te conto que a Polícia Civil de Santa Catarina confirmou que pediu à Justiça a apreensão do passaporte do adolescente apontado como o principal suspeito pela morte do cão Orelha. Notícia que é destaque no site da CNN Brasil. Vamos olhar juntos porque esse caso aconteceu na Praia Brava, em Florianópolis, isso no mês passado e segue repercutindo. A Polícia Civil, inclusive, argumenta que a medida é necessária devido à gravidade do ato infracional e para evitar que o suspeito fuja ou descarte elementos probatórios como aparelhos celulares. De acordo com as investigações, o adolescente viajou para os Estados Unidos no mesmo dia em que a polícia identificou o grupo suspeito pela agressão ao cachorro Orelha. O jovem ficou no exterior até o dia 29 de janeiro, quando foi interceptado por agentes no aeroporto ao voltar para o Brasil. Na ocasião, os familiares teriam tentado ocultar vestimentas que ligavam o menor à cena do crime. A morte do cão Orelha foi causada por uma pancada contundente na cabeça e o relatório final da Força Tarefa, que analisou mais de 1.000 horas de vídeo, foi entregue às autoridades judiciárias para as providências cabíveis. E eu aproveito então para chamar o Ariel de Castro Alves, membro da Comissão Nacional da Criança e do Adolescente da OAB e ex-secretário nacional dos Direitos da Criança, que vai nos ajudar a entender exatamente esse caso. Ariel, muito bem-vindo, um bom dia para você. Bom dia, Muriel. Bom dia aos telespectadores da CNN. Explica pra gente o que está em jogo nesse caso, porque a gente está falando nesse caso de um menor. Eu queria entender, antes de mais nada, se é possível apreender o passaporte de um menor de idade. Sim, Muriel. Como nos casos que envolvem adultos, a justiça pode tomar providências para que o adolescente não fuja do país, né? Além disso, ele precisa se comprometer a comparecer em todos os atos da investigação policial, em todos os atos judiciais também. Nós ainda não temos, de fato, um procedimento, um processo de apuração do ato infracional. Nós temos ainda um inquérito policial que está investigando a participação desse adolescente. Nós vimos que o Ministério Público de Santa Catarina entendeu que existem várias lacunas. Quando nós temos um crime, nós temos que ter a materialidade, a autoria e o chamado nexo de causalidade, quer dizer, algo que comprove a participação do suspeito, do acusado, naquele crime. E nós não temos, de fato, provas conclusivas, provas contundentes, não tem um vídeo da agressão, não tem nenhuma testemunha daquela agressão, apesar de ter ocorrido supostamente numa praia. Existem alguns indícios com base na saída e na volta desse adolescente ao condomínio, mas sequer a menina que estava acompanhando ele na volta prestou depoimento acusando ele de ter cometido o ato infracional. Então, ainda precisamos ter mais investigações e foi isso que o Ministério Público de Santa Catarina concluiu e não aceitou, em princípio, o pedido da polícia de uma internação provisória a esse adolescente. Então, na medida que a Justiça decidiu pela apreensão do passaporte, é que não encontrou ainda provas, de fato, para poder pedir a internação provisória do adolescente. Então, ele vai continuar respondendo pelo ato infracional em liberdade. Além disso, como nós já dissemos para a CNN essa semana, nas matérias, que nós temos na legislação brasileira a previsão da internação em casos de grave ameaça ou violência a pessoas e não em casos de grave ameaça e violência contra animais. Então, é uma lacuna do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já temos algumas propostas de um senador e de alguns deputados para que também inclua a violência contra animais, para que nesses casos também possa ocorrer a internação de adolescentes.
E esse caso acabou reacendendo um debate que a gente sabe que é antigo, a questão da maioridade penal, a diminuição da maioridade penal especificamente. Eu gostaria de entender se faz sentido a discussão especificamente para esse caso ou, na sua avaliação, o caminho seria realmente essa criação de algum projeto de lei ou algum caminho que preenche essas lacunas, por exemplo, a questão da agressão de um menor a um animal, a um cachorro. Sim, nós temos essa proposta já no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara, de incluir a violência contra animais. É claro que quem não tem empatia, quem não tem sensibilidade, não tem solidariedade com relação a animais, provavelmente não vai ter com relação às pessoas. Então, essa mudança no Estatuto é uma mudança adequada. Agora, nós temos também propostas que tratam de ampliar o tempo de internação, inclusive do próprio senador Contarato, que já está num estágio avançado de tramitação no Congresso Nacional, ao invés de reduzir a maioridade penal. A nossa grande crítica à questão de redução da maioridade penal está na inconstitucionalidade da proposta, porque nós temos como direitos e garantias fundamentais de que adolescentes respondam com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e não com base no Código Penal. E eles podem sim ser punidos, como com a própria internação, com a privação de liberdade. Não quer dizer que ficam impunes. A questão da impunidade no Brasil é muito mais ampla, porque menos de 5% do total de crimes são apurados e esclarecidos, em torno de 40% dos homicídios e assassinatos que são apenas aí esclarecidos e também apurados, e temos que levar em conta que a reincidência no sistema prisional, dados do próprio Ministério da Justiça, demonstram mais de 40% de reincidência. A Fundação Casa, essa semana, divulgou um índice de reincidência de 20%. Então, não é adequado que adolescentes, ao invés de ficarem em unidades de internação, com escola, com estudos, com cursos profissionalizantes, atendimento de psicólogos, assistentes sociais, cultura, esportes, lazer, sejam jogados num sistema prisional superlotado, sem nenhum tipo de assistência, sem escola, sem curso algum e dominados pelas facções criminosas. Eles sairão muito piores e mais violentos. Então, a redução da maioridade não vai inibir a criminalidade, só vai aumentar a violência e a criminalidade no Brasil. Muito bem, nós conversamos com Ariel de Castro Alves. Muito obrigada pela presença e volte mais vezes aqui na CNN. Agradeço, muito obrigado, um ótimo dia a você e a todos os nossos telespectadores. Igualmente, obrigada.